Nova Frente Parlamentar de Economia Popular, Solidária e Agroecologia é lançada na Assembleia. Estabelecimentos comerciais podem ter que colocar avisos nos caixas e guichês de pagamento para informar aos consumidores sobre o direito ao troco. E as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem Festival Interativo de Música e Arquitetura no Catete. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Foi lançada nesta quinta-feira a nova Frente Parlamentar em defesa da economia popular solidária e agroecologia. Hoje, mais de 50 mil pessoas estão empregadas nesses setores que ganharam força e visibilidade na última década. O diálogo com a sociedade civil é fundamental para a elaboração de políticas públicas para a área. Agricultores, pescadores artesanais, catadores de recicláveis, comunidades ribeirinhas e quilombolas compõem a economia popular, o que faz com que os envolvidos produzam, tenham emprego e reforcem a economia do Estado. A gente tem na economia solidária um espaço de organização para o trabalho, de geração de renda, para dezenas de milhares de pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. Só que a gente tem pouca política pública que esteja, de fato, fortalecendo essas iniciativas, consolidando, criando canais, e a gente precisa avançar. Muito importante, principalmente nesse momento, de nós pensarmos um novo modelo de desenvolvimento para o Estado em que a produção de alimentos, de comida saudável, esteja no centro das políticas públicas e do contato organizativo com as comunidades, com as pessoas que diretamente fazem esse trabalho da produção. Outra medida importante para o desenvolvimento do setor é buscar o apoio conjunto de municípios no fornecimento de produtos dos agricultores para gerar renda e melhorar a qualidade da alimentação. O ex-deputado Valdec Carneiro, que presidiu a frente por 2 mandatos, criou leis que ajudaram a economia solidária. Durante a reunião, ele trouxe uma novidade sobre a iniciativa da Universidade Federal Fluminense. Eu pude presenciar ontem e participar ativamente da primeira audiência pública que a UF faz para se preparar para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para os seus restaurantes universitários, não é? E também para as suas moradias estudantis. É muito importante ressaltar que é uma grande universidade pública, que tem mais de 60 mil estudantes, não é? E eu espero que esse exemplo da UF possa, digamos assim, se derramar, por assim dizer, se espraiar pelas outras universidades federais do Brasil afora, institutos federais, enfim, porque é uma rede muito potente que consome muitos alimentos para a sua própria comunidade acadêmica. Atualmente, o governo federal recriou a linha da economia solidária e há recursos. Nós temos que ter políticas aqui para atrair esses recursos e fazer com que esse pessoal consiga criar e sustentar empregos sustentáveis, solidários, efetivos. Foram definidas algumas prioridades da Frente Parlamentar. A agricultura urbana, reativar o Mercadinho São José, que fica em Laranjeiras, e também aproveitar a iniciativa do governo federal, que fez com que o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, voltasse a funcionar. A gente quer que o Fundo Estadual de Economia Solidária, foi criado em lei dessa casa já há alguns anos, saia do papel, vire uma realidade. E aí entra a nossa terceira iniciativa, que é procurar o fomento das políticas nacionais aqui no Rio, em que o fundo pode ser inclusive uma ferramenta, mas que a gente possa buscar esse contato com a Secretaria Nacional de Economia Solidária recém-criada para fomentar iniciativas aqui no estado do Rio de Janeiro e com isso a gente ter o fortalecimento de fato dessas diferentes iniciativas que são muito potentes aqui no nosso estado. A Comissão de Agricultura foi mais uma das comissões permanentes instaladas nesta semana na Alerj. O deputado Valceasa foi eleito para assumir a presidência e o deputado Jair Bittencourt será o vice-presidente. Os parlamentares destacaram que vão trabalhar para garantir infraestrutura adequada que possa ajudar no desenvolvimento dos pequenos produtores rurais.
Nós temos vários projetos para ajudar o pequeno produtor do Rio de Janeiro, que merece um apoio do governo do estado, que é a dificuldade nas estradas, né, no escoamento da mercadoria, e nós vamos olhar com carinho esse pleito do pequeno produtor. A gente vai priorizar a infraestrutura para o desenvolvimento rural, tanto da comercialização dos produtos, o atendimento da extensão rural aos produtores, e vamos ter que aprofundar um debate na infraestrutura de estradas, facilitar a vida do produtor rural para que ele produza com mais eficiência e qualidade e que a gente consiga abastecer principalmente o mercado interno do estado do Rio de Janeiro, que somos grandes consumidores e pequenos produtores em alguns segmentos. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Marta Rocha, que determina que estabelecimentos comerciais de todo o estado coloquem informativos nos caixas e guichês de pagamento para explicar aos consumidores sobre o direito ao troco. O aviso, que deve estar estampado em cartazes ou displays eletrônicos, precisam informar ao consumidor que, na falta de troco, o valor do produto deve ser reduzido até que seja possível devolver a diferença ao cliente. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O que a gente está fazendo aqui é promover um processo educativo, né? E dizendo que se não tem um troco, então que se reduza o preço até o momento que você vai ter o troco para dar. Hospitais, clínicas e postos de saúde das redes pública e privada do Rio podem ser obrigados a divulgar a lei federal que garante o benefício da prestação continuada temporário para criança vítima de microcefalia e aumenta a licença maternidade para 180 dias. A proposta da deputada Tia Ju recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Seguradoras de veículos automotivos podem ser proibidas de exigirem dos clientes a instalação de rastreadores para celebrarem contratos. Segundo a proposta da deputada Marta Rocha, a instalação do rastreador deve ser dada como opção ao cliente e não ser uma determinação para a prestação do serviço. A norma também determina que não pode haver diferença nos valores de contrato e da franquia do seguro, caso o consumidor opte por não instalar o dispositivo de rastreio. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. É colocado para o consumidor uma obrigação, né, de se fazer uma implantação de um determinado aparelho. Então, a nossa lei é que não pode ser obrigado ao consumidor a colocar esse rastreador. Isso não pode ser condição para cumprir a demanda de retorno financeiro diante do roubo, do furto do veículo. E um programa de prevenção da saúde à síndrome de von Hippel-Lindau pode ser criado. Também chamada de VHL, esta síndrome é uma doença genética rara que envolve o crescimento de múltiplos tumores que podem afetar o cérebro, a medula, pâncreas, rins e olhos. O programa, através do Sistema Único de Saúde, deverá ter avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais e campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento. O texto, assinado pelo ex-deputado Átila Nunes, recebeu uma emenda e retorna às comissões. Veja agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana traz o Festival Interativo de Música e Arquitetura, o FIMA, no Palácio do Catete. A agenda cultural está de volta com as dicas de exposições, espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com o espetáculo Uma Mulher ao Sol. A obra propõe uma reflexão sobre o isolamento social e aborda as difíceis relações pessoais em instituições psiquiátricas. A temporada de Uma Mulher ao Sol vai até 30 de abril, com sessões de quinta a sábado às 9 horas da noite e domingo às 7 da noite. Uma outra boa opção é o espetáculo Outras Marias. Siga nossas redes sociais, @coroada_, depois de muerta. Compartilha! O musical conta a história de luta e legado de 7 Marias de povos e culturas diferentes, como Maria Bonita, Maria Mulambo, Maria Padilha de Castela e outras. A temporada vai até 26 de março, com sessões de sexta a domingo às 7 horas da noite. E para os pequenos, a agenda traz a peça Ádio e os Leões. Atenção!
Atenção! Venham todos assistir a história de Ádil e os leões. O príncipe Ádil tem que enfrentar uma prova muito difícil, enfrentar um leão. O público vai acompanhar a história de um príncipe que precisa vencer o medo para se tornar rei. O espetáculo vai até o dia 26 de março, com sessões aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. No mês de março são elas, as mulheres que dão as cartas no Música no Museu. Marina Machado no piano e Ana Cláudia de Assis no violoncelo vão apresentar clássicos brasileiros no CCBB. Música de qualidade em homenagem às mulheres. Dia 8 de março, quarta-feira, 12h30. A dica agora é o Festival Interativo de Música e Arquitetura, o FIMA. O festival traz a experiência imersiva que une música e arquitetura e leva grandes nomes da música de concerto. Em comemoração aos 458 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro, a edição deste ano será no Palácio do Catete. O FIMA acontece no Museu da República, dia 5 de março, no domingo, às 4 horas da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.